Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vídeo importante aí. A gente vai falar muito das categorias de base do Vasco da Gama. Que papo é esse? A imprensa paulista cravando aí o São Paulo como favorito no clássico aí da Copinha, dizendo que o time do Vasco é instável e que o São Paulo vai atropelar. Vamos falar muito sobre essa situação. A gente vai falar aqui sobre o futebol profissional do Vasco da Gama. Hoje teve jogador que exigiu treinar em plena folga. A gente vai passar aqui a declaração do preparador físico do Vasco da Gama, que o clima é outro, um clima propício aí para praticar futebol em alto nível. A gente vai falar muito aqui sobre a situação aí de reforços, o jogo treino que o Vasco da Gama vai fazer, e a gente vai falar aqui sobre o assunto do momento. O Mussa, essa ação que pode ser retirada, e o Levenciano fez uma súplica ao vivo lá no canal do nosso amigo vascaíno do Cerrado. E o Levenciano pediu aí um ano para poder mudar o Vasco da Gama. Então a gente vai atualizar toda essa situação, em que pé está, para que vocês tenham aí ciência, certo? Se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Bom, meus amigos, com relação à Taça São Paulo de Júnior, o Vasco da Gama amanhã tem um compromisso importante. A gente vai atuar contra a equipe do São Paulo. Jogo difícil, jogo complicado, mas aí a imprensa paulista está dizendo aí que o São Paulo é favorito, desprezando aí o time do Vasco da Gama, falando aí que o Vasco é um time estável, né? Ou melhor, instável, visto que ganhou a partida de ontem nos pênaltis. Aí a gente sabe que sempre houve um equilíbrio aí, o Vasco jogando com o São Paulo fora de casa, o São Paulo e o Vasco, que já decidiram duas vezes aí a Taça São Paulo de Júnior. O Vasco em 92 se sagrou campeão nos pênaltis aí em cima do São Paulo. Em 2017 o São Paulo venceu o Vasco da Gama nos pênaltis. Então vai ser equilibrado como sempre foi, e é o seguinte: a imprensa paulista precisa aí respeitar os vascaínos aí, precisa respeitar a instituição Vasco da Gama. E amanhã às 20 horas, com transmissão do Sport TV, a gente vai assistir esta partida. Bem, com relação à equipe profissional, hoje aí o preparador físico, o Fábio Eiras, né? Ele simplesmente elogiou o grupo, abre aspas aqui para ele, grupo motivado, querendo trabalhar, querendo mostrar. E hoje teve um jogador que em plena folga exigiu: olha, vou treinar. Eu já perdi muito tempo por conta do Covid, agora, porra, eu quero atuar, eu quero permanecer no Vasco. Luiz Cangá hoje treinou em plena folga aí, em período integral. Então, parabéns aí pela dedicação. E notícias boas aí: amanhã Yuri Lara volta, assim como John Sanches, aí para integrar
a equipe do Vasco da Gama, os 2 jogadores aí que estavam aí com Covid-19. Bom, meus amigos, com relação à situação do jogo treino, lembrando que a gente tem um amistoso na quinta-feira, dia 20, às 16 horas. É o último teste aí para a gente enfrentar a equipe do Volta Redonda, jogo do Vasco da Gama, dia 26 de janeiro, estreia no Campeonato Estadual daqui do Rio de Janeiro, às 7 horas da noite. O Vascão da Gama, independentemente de qualquer coisa, de quem entra em campo, a camisa é pesada e sempre vai ser o favorito. Bom, com relação à situação aqui de reforços, né? A gente está aguardando aquela situação lá do Bruno Gomes, para onde o Bruno Gomes vai, se realmente vai pintar aquela situação envolvendo o Internacional, do Inter mandar algum jogador para o Vasco da Gama. Por enquanto aí as negociações continuam aí, tanto com o Internacional, assim como aí com o clube dos Estados Unidos e também aí da Rússia. Bom, o Vasco da Gama negociando aí com os zagueiros, né? Oliveira e Jackson. Vamos ver se vai se concretizar, se esses 2 zagueiros vão chegar aí no Vasco da Gama para deixar o nosso elenco mais qualificado. A zaga que foi ano passado o nosso calcanhar de Aquiles, né? Então vamos ver se a gente consegue melhorar. A situação do Pedro Raul, né, deu uma reviravolta, o jogador aí acertado, tá fechado com o Vasco da Gama, mas aí o Kashima Reysol resolveu pedir aí uma compensação financeira de $500 mil, isso mesmo, $500 mil para poder emprestar o Pedro Raul. O jogador tá forçando a barra, querendo vir para o Vasco da Gama. Se o Vasco da Gama não conseguir fazer uma contraproposta, o que deverá acontecer, o Vasco não tem condições, esquece, se tiver que pagar $500 mil pelo Pedro Raul, o jogador não vem mais. Então a gente fica aí aguardando para ver se o Vasco consegue fazer a redução aí dessa contraproposta junto ao Kashima Reysol. Bom, meus amigos, com relação ao assunto do momento, o Mussa vai retirar a ação ou não? Nós não sabemos, mas existem aí nos bastidores aí negociações e existe sim conversas para que o Mussa possa retirar essa ação. O Mussa que não está feliz, né, aí com as situações que estão acontecendo no Vasco da Gama, nenhum vascaíno está, inclusive aí ele não está muito bem com o Júlio Brandt, a gente confirma isso aqui novamente, e essa situação ganhou um novo capítulo. O Levenciano veio a público, ele fez uma súplica, pediu para o Mussa retirar a ação, o próprio Levenciano, mas agora com essa situação toda de pessoas aí próximas conversando com o Mussa, a própria família dele conversando com ele, e o Leven disse que em 1 ano ele muda o Vasco da Gama se o Mussa retirar essa ação. Então as coisas estão começando aí a desenrolar para esse desfecho aí. A gente espera aí que nas próximas horas o Mussa faça aí uma declaração sobre essa situação toda. E é o seguinte, o Levenciano deu um exemplo, né, de humildade, deu um exemplo aí de vascainidade lá no canal do nosso amigo Vascaíno do Cerrado, que a gente faz questão de dar a fonte e citar aqui. Bom, meus amigos, vamos torcer, vamos torcer. O Mussa está arrependido, está comovido, vamos ver qual vai ser as cenas dos próximos capítulos. Agora tem mais pessoas aí falando. E sobre solução, o Leven falou que soluciona o problema do Vasco
em um ano. E eu vou perguntar aos passadores de pano, por que vocês não falaram sobre esse assunto do Mussa e aonde está a Carol? Where is Carol? Certo? Bom, deixe aí nos comentários aí. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!